Fala, meus amigos, tudo bem? E aí, gente boa? Vocês estão firmes, né? Ok. Mesmo diante de tanta informação, espero que vocês fiquem firmes. Eu não tenho uma gota de interesse de compartilhar informações, de refletir, fazer análises, tanto a parte geopolítica ou escatológica, para que você tenha medo, alguma ansiedade, mas que você tome conhecimento e que você entenda que muitas coisas que estão acontecendo no mundo é parte daquele pano de fundo bíblico, né? Das profecias bíblicas se cumprindo. Tem aqui os jargões, os bordões do canal, que um deles é estamos vendo a Bíblia em 3D. Não é diferente o que eu vou comentar com vocês agora. Vou te falar sobre Israel. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo em Israel, só vai ser a nossa última pauta. Bom, vou te falar aqui da dominação de rotas marítimas comerciais. Olha, estamos chegando, está tudo descortinando para vocês, né? Então agora os navios russos não podem mais atracar em portos britânicos. Essas motivações não eram semelhantes à da Primeira Guerra, que gerou a Segunda Guerra? Interessante. Tem fala do dragão vermelho, que não vai mudar a sua visão ética para poder passar um pano quente nas relações com a OTAN e os Estados Unidos. Eu vou te falar então do mundo polarizado. É tudo o que eles querem. Fazer, voltar, ressuscitar esse demônio da União Soviética, esse mundo dividido e uma crise nuclear. Lembra? Não tinha nascido nesse período, melhor dizendo, né? Não tinha nascido, eu nasci em 82, só você fazer os cálculos aí, vai saber os cabelinhos brancos. Eu nasci em 82, mas eu dei aula de Geografia e História e falo com muita clareza sobre esse mundo polarizado na ordem, duas ordens regendo o mundo, né? E a disputa por zonas de influência, militarização, né? As ditaduras em vários lugares e as revoltas em vários lugares do mundo. A quem interessa o mundo dividido, e é esse discurso que o Grande Reset quer. É esse discurso que a ONU quer, que a OTAN quer. E o Xing Ling falou sobre isso, o dragão vermelho, a China. Vou colocar para vocês a matéria aqui do Global Times falando exatamente isso. Vou comentar também sobre a Turquia. Bom, enfim, tem muita coisa para a gente comentar aqui agora. Vamos lá, esse vídeo é bem importante, o acordo de paz, possível acordo de paz, né? Reunião aí entre Rússia e Ucrânia, então vamos embora. Vou pedir a você que carinhosamente para me ajudar, porque esse tipo de conteúdo é em alta demanda, e às vezes as recomendações, né, são múltiplas. E como que a gente ajuda a plataforma a identificar que um conteúdo é bom? Nesse momento, no início do vídeo, você deixando o seu joinha, um bom comentário de onde você me assiste, né, o que você está achando dessa minha cobertura lá da guerra, o que você está me achando da minha leitura sobre os eventos escatológicos e geopolíticos também. Comenta aqui, deixa um bom comentário, deixa o seu joinha e principalmente você se inscreve. Vale muito a pena, viu? Meu muito obrigado, eu te agradeço. Bom, é o seguinte, vamos começar então falando da matéria do Global Times, é a primeira coisa que eu comento com você. Matéria do Global Times diz o seguinte, olha só que interessante, China, está aí na tela para você, não abandonará princípios para reparar laços com Estados Unidos. Interessante. E a outra coisa, tem uma charge aqui do lado, que Washington tem responsabilidade especial pela situação na Rússia e Ucrânia, editorial Global Times. A mídia, isso aqui é um tabloide do partido Xing Ling, tá? Lá do Dragão Vermelho. Eu estou mostrando para você como eles estão rindo de Washington. Uma coisa eles sabem fazer muito bem, né? Que é alimentar esse clima de uma guerra nuclear. É isso que eles querem agora. Inclusive o tabloide aqui do Global Times está falando sobre isso. De que Washington tem total responsabilidade. Agora, enquanto o mundo está discutindo uma possível guerra nuclear, a Rússia pega o seu efetivo que trata de assuntos nucleares, podendo posicionar armas nucleares para o leste europeu, para a própria Ucrânia, por causa da interferência ocidental nesse conflito. Sim, a Rússia sabe bem disso, eu comentei com você no vídeo do meio-dia, assista esse vídeo para complementar esse aqui. A esposa do presidente dos Estados Unidos vai apresentar a sua vice, e ela mais uma vez chama a vice de presidente. Ladies and gentlemen, the vice president of the dos Estados Unidos. Não vice-presidente, mas de vice-presidente. Olha que coisa interessante. Saiu uma pesquisa, inclusive, mostrando, um ex-médico da Casa Branca, falando que o atual presidente não tem as devidas faculdades mentais para poder lidar com essa crise atual e conduzir a nação, a maior nação do mundo. Sim, colocaram uma pessoa ali que sabia, será que sabiam que ela não teria condições cognitivas, de saúde mesmo?
de estabilidade mental, de capacidade de ter pulso firme, lidar com a questão? Será que não foi proposital? Nós comentamos já há bastante tempo sobre isso. Não é só a queda na escada, não, é cair no moral mesmo. Está no pior índice de aprovação, né? Quase 50% ou mais dos norte-americanos estão decepcionados e acham que ele não tem capacidade de lidar com essa crise. Bom, passando isso, deixa eu falar aqui com você do acordo. Bom, eu comentei no vídeo ao meio-dia sobre o acordo, a reunião, né? Primeira rodada de reuniões entre Rússia e Ucrânia, representantes da Rússia e da Ucrânia. Ficaram ali por cerca de 3 ou 4 horas ou mais e saíram com o discurso da Dilma. Lembra da ex-presidente do Brasil, presidenta? Bom, eu não sei muito bem, o acordo, saímos aqui com algumas questões importantes, e agora os seus representantes estão voltando para as capitais, e aí os seus presidentes vão deliberar sobre os pontos fundamentais do acordo, mas então nós não sabemos falar quais são os pontos do acordo que foi bem atendido. É mais ou menos isso. Nenhuma grande mídia, Associated Press, a Reuters, CNN, BBC, eles podem ter inventado alguma coisa, porque, de fato, nenhuma outra mídia mostrou o que saiu desse acordo. E me parece que uma questão foi... Saiu uma publicação aqui de um jornalista lá da Rússia, falando assim, uma intervenção internacional, uma ligação externa, melou a negociação entre paz entre Rússia e Ucrânia, preliminares, né? Negociações preliminares. E aí, logo depois você viu o presidente posando, o ex-presidente ator, né, que tocava piano com o Piu Piu, é isso aí mesmo. O ex-presidente da Ucrânia, o presidente da Ucrânia, ex-ator, ele postou uma foto logo na sequência do fim da primeira rodada das reuniões de paz entre Rússia e Ucrânia. Ele posta uma foto assinando um documento para poder solicitar o ingresso da Ucrânia na União Europeia. Sim, meus amigos, a resolução de Lisboa prevê proteção militar e financeira, proteção bélica, militar, para quem faz parte do bloco, para quem faz parte da comunidade europeia, né? Olha que coisa interessante, e existe desde 2019, se você der uma bugada, der um exercício de curiosidade, pesquise em inglês, tá bom? Você vai ver no site oficial da Comunidade Europeia que de 2019 em diante, a Merkel e também o Emmanuel Macron, eles estavam ventilando uma questão de um bloco militar para a Europa. Um efetivo militar, uma guarda militar, o exército europeu. Isso estava sendo levantado pela Merkel e também pelo Emmanuel Macron. Então, a própria resolução de Lisboa prevê um socorro militar bélico para quem faz parte, quem for aceito na União Europeia. E a Ursula, que é a presidente da Comissão Europeia, recebeu, a mim me gusta mucho, receber aí, então, no caso a Ursula, falando que receberia com muito bom grado a notícia ou o pedido do ingresso, né, da Ucrânia na União Europeia. Olha que coisa interessante, será que por isso então que a reunião encerrou e eles saíram dali sem uma resposta efetiva? Me parece que tudo isso pode mudar assim, tá, gente? Então eu estou analisando diante das informações, quase que em real time, gravo para vocês, mas é possível que em algum momento eu volte e fale, pessoal, eu tinha uma expectativa e essa expectativa foi frustrada, ou não, a minha leitura realmente se concretizou, né, a minha perspectiva do desenrolar dos fatos. Então eu entendo que o acordo babou, justamente por essa possibilidade e assinatura desse documento. Então, nesse momento, tem a assinatura do documento para o ingresso à Ucrânia, mesmo que isso demande muito tempo. Via de regra, demandaria tempo, análise de mercado, análise porque isso vai mexer no fluxo de mercadoria, etc. Mas cumpre um propósito maravilhoso para a União Europeia, que no caso é o fornecimento de gás, grande parte do gás também passa pela Ucrânia, energia também que vem da Ucrânia, então eles deslocariam a Rússia do processo energético, fornecimento de gás, e focariam agora na Ucrânia. Olha só como a jogada aí é importante. Eu cheguei a comentar com vocês dessa questão dos portos, né? Isso foi questão da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial. Então, ao mesmo tempo que eu desloco as embarcações da Rússia, eu impeço a Rússia de continuar a ter domínio e acesso rápido dos mares, no Cáspio, no Báltico, no Ártico. Lembrando a você que a Rússia, com as suas frotas, tem acesso rápido nesses mares. E veja como isso cumpre um propósito muito interessante, hein, senhoras e senhores? E a Rússia é parceira dos Estados Unidos, da China, há muito tempo, hein, nessas rotas marítimas comerciais. E agora mesmo, citando a China outra vez, a China está fazendo exercício militar ali no Mar Meridional. Será por quê, hein? Muito interessante.
Veja, o último assunto que eu deixei para conversar com vocês aqui, eu já vou entrar agora, que é Israel. Mas olha, deixa eu fazer mais um comentário com vocês. O mundo está em alerta, né? A OTAN provocou isso e é muito interessante para a OTAN ter essa realidade, né? Do mundo dividido, uma crise mundial, as pessoas com medo, né? Vai ressuscitar a União Soviética, ou não, ou é o Império Russo, né? O grande inimigo do mundo. As demandas da Rússia não foram atendidas por parte do governo ucraniano. As demandas da Ucrânia não foram atendidas por parte do governo russo. Então as tensões vão aumentar, a interferência da guerra. Todas essas sanções, todos esses bloqueios vão fazer a Rússia posicionar os seus mísseis. Tem agora o pessoal da Moldávia marchando, os sérvios, né? Marchando com a bandeira da Rússia, xingando o Joe Biden. Tudo isso está acontecendo no mundo. Mas a quem interessa tudo isso? Aos Rothschilds, que estão pendurando a bandeirinha, ao filho do Soros, ao próprio Soros, a quem realmente controla o mundo, ao grande reset, que é o que está diante de nós. Veja, olha o que está acontecendo agora. Israel está, Jerusalém, vou ser mais específico, para não colocar a nação como um todo. Vários protestos em Jerusalém, estou manuseando o computador aqui, vários protestos em Jerusalém, né? E a quem interessa nesse mundo? Aqui, fala do Soros. Manifestações que eu não entendo muito bem, mas lembrando do último conflito dos 11 dias, no começo do ano passado, vocês vão lembrar que foi exatamente assim. Manifestações ali no Monte do Templo, nas escadarias, né, do Muro das Lamentações, alguma coisa assim. Palestinos daqui, gente ferida. Aconteceu agora que uma menina, inclusive, diante do lançamento, né, de uma bomba sonora para poder repelir ali alguma coisa, uma menina foi projetada ao chão, né, ela arrebentou isso aqui, está passando agora por uma cirurgia, etc. Várias pessoas estão sendo presas, uma multidão está sendo contida de palestinos, né, ataque na rua ali próximo ao Monte do Templo. Eu não sei em que proporção isso está ganhando agora, mas a polícia de Israel, que faz a guarda ali do Monte do Templo, isso foi estabelecido desde daquele conflito, né? A Jordânia mantém ali o status quo, né, o rei da Jordânia, e a polícia de Israel faz a guarda ali no Monte do Templo, né, faz a guarda em Jerusalém. Bom, senhoras e senhores, o que nós estamos vendo agora são prisões nas ruas, as pessoas, não sei, está tendo alguma coisa muito estranha em Jerusalém, alguma manifestação popular, alguma revolta ali. Eu lembro a vocês de novo, aquele conflito dos 11 dias entre Israel e Hezbollah, e o Hezbollah era munido, né, pelo próprio Irã, né, com o equipamento iraniano. Aconteceu assim, manifestações no Monte do Templo, em Jerusalém, até que a coisa ganhou corpo. Então veja, tem algo acontecendo em Rússia e Ucrânia, e agora essa sinalização de Israel, sim, é fato, que dali é sempre um barril de pólvora, sempre tem manifestação, sempre tem briga, eles estão brigando constantemente, mas justamente nesse momento, justamente agora, veja, está tudo muito esquisito. Eu sei de uma coisa, a Bíblia nos orienta que serão guerras, rumores de guerras, fomes, pesca. A última coisa que eu comento é sobre os fertilizantes da Rússia. Se por um acaso o Brasil e os países que são produtores de alimentos, eles tiverem dificuldade em receber os fertilizantes da Rússia, significa que tem menos produção de alimentos. Isso significa 1 em cada 5 refeições no mundo, 1 em cada 5 refeições do mundo, 5 pratos, vamos falar assim, a grosso modo, 1 em cada 5 pratos que está sobre uma mesa no mundo veio do Brasil. Quer dizer, o Brasil alimenta o mundo. Então, se eu não tenho o necessário para produzir o alimento, significa que uma família, 1 em cada 5 pratos vai deixar de ser abastecido. Isso gera um efeito em cascata. Isso reverbera uma onda de fome no mundo inteiro. Lembrando que a ONU disse que viria uma fome de proporções apocalípticas. Exatamente. E o interessante é que a Europa depende do gás da Rússia. Mas a Europa também depende do gás para fazer o fertilizante. Não é só o fertilizante da Rússia. Eu cortei o fertilizante, ok. Mas para fazer o fertilizante depende da energia. E a energia vem do gás da Rússia. Então veja como é um efeito. Eles estão fazendo vários bloqueios, mas não estão fazendo bloqueios com fertilizante. Porque sabem que isso é item de subsistência. Isso mexe na economia do mundo, mexe na inflação diretamente e no prato de comida na mesa das pessoas. Meus amigos, é tudo muito sério, muito complexo, mas eu estou aqui nutrindo, né, de boas informações
especulações, assim eu quero julgar. Eu só peço a você, mantenha a expectativa de que nós estamos vendo acontecimentos bíblicos no mundo agora. Eu estou de olho em Jerusalém, olhando para as ruas, vendo o que está acontecendo. A coisa realmente vai esquentar? Quais são as reclamações? Às vezes não tem nenhum motivo real, mas a coisa pegou fogo, aconteceu. Olhando ali também essa questão desse ânimo, né, de repente vai ter uma ameaça nuclear mais forte, o interesse de manter o mundo dividido, fazer voltar esse mundo objetivamente dividido, né, e divulgando para vocês mais algumas informações, apurando. Bom, voltar a se reunir para questionar se vai ter a paz, se não vai ter a paz. Eu vou levantar mais alguns questionamentos aqui com vocês um pouco mais para frente. Eu paro por aqui. Desculpe aí tropeçar uma palavrinha ou outra, que é muita informação, né, aqui em cima da hora, mas eu espero que você tenha entendido, compreendido muito bem. Muito obrigado pela sua audiência. Por favor, compartilhe esse conteúdo. Um abraço. Tchau, tchau.